Galera, chegamos na reta final. Vamos ver aqui a definição de cada um aqui sobre o Novo Testamento, começando pelos 4 evangelistas: São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Depois a gente vai ver as cartas de Apóstolo Paulo, as cartas de São João, certo? E também o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Fique com a gente até o final. Não se esqueça, compartilha, deixa o like e comenta aí. Chegamos na reta final e os outros vídeos aí a gente vai, à medida do tempo que eu vou ter a disponibilidade, vou começar a postar outros vídeos com outros conteúdos, com outros temas. Valeu, forte abraço, fica até o final. Os evangelhos, né? O evangelho é um só. Quando falamos em 4 evangelhos, estamos nos referindo às 4 redações do mesmo evangelho, feita por 4 evangelistas diferentes e datas diversas. É neste sentido que podemos dizer evangelho de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Os 3 primeiros são mais semelhantes entre si, narram quase sempre os mesmos fatos, por isso são chamados sinóticos. Os evangelhos sinóticos, Mateus, São Marcos e Lucas, era do grupo dos 12 apóstolos. Marcos, vamos pegar aqui no comecinho direitinho. Mateus era do grupo dos 12 apóstolos. Marcos e Lucas não era do grupo dos 12 apóstolos, né? Então, Marcos, que eu saiba, o Lucas, né, ele é doutor. Marcos era um dos evangelistas mais pequenos, né, de São Marcos, né? Não tenho muito a falar dele, que eu não conheço tanto assim o personagem de São Marcos, né, evangelista. E João era do grupo dos 12 apóstolos, né? Foi o último evangelista a morrer e não foi morte assim, nós conhecemos, morte brutal, tirada, assassinado, foi morte de velhice. Os evangelistas não pretendem escrever uma biografia de Jesus. Seu objetivo principal é provar que Jesus cumpriram-se todas as profecias a respeito do Messias. Por isso, a preocupação dos evangelistas é mostrar a divindade de Jesus e a sua missão divina. O conteúdo principal da pregação de Jesus é o reino de Deus. Mateus é representado pela figura de um homem, porque começou a escrever seu evangelho dando a genealogia de Jesus. Mateus é um nome hebraico que significa dom de Deus. Mateus era cobrador de impostos em Cafarnaum, por isso se intitulava Mateus, o publicano. Era também chamado Levi, foi convidado pessoalmente por Jesus para ser discípulo. O evangelho de Mateus é dirigido aos judeus convertidos e quer mostrar que Jesus de Nazaré é o herdeiro das promessas feitas por Deus a Davi. Portanto, Jesus é o Messias anunciado pelos profetas. São Marcos é representado pela figura de um leão, porque começou a narração de seu evangelho no deserto, onde mora a fera, era também chamado de João Marcos. Marcos era primo de Barnabé e discípulo de Pedro. Redigiu o evangelho a partir das pregações de Pedro, põe em evidências os milagres de Jesus, pois pretende mostrar a bondade do Senhor e a sua divindade. Seu evangelho se dirige aos cristãos vindos do paganismo, entre aspas, gregos, na verdade, entre parênteses, gregos e romanos. Evangelista São Lucas é representado pelo touro, porque começa o evangelho falando do templo, onde eram embolados os bois. Lucas nasceu em Antioquia, da Síria, de família pagã, converteu-se por volta do ano 40, estudou medicina, não foi discípulo de Jesus, mas de Paulo. Lucas escreveu o evangelho como historiador, talvez pelo ano 67 depois de Cristo. Dirige seu evangelho aos cristãos de origem pagã, gregos e romanos. O objetivo de seus escritos é o fortalecimento na fé. É o evangelista que mais fala do nascimento e da infância de Jesus, dá destaque especial à misericórdia de Deus.
Evangelista São João é representado pela águia por causa do elevado estilo de seu evangelho, que fala da divindade e do mistério altíssimo do Filho de Deus. É filho de Zebedeu e Salomé, era pescador do mar da Galiléia, por onde Jesus passou e o chamou para ser apóstolo. Juntamente com Tiago, seu irmão, João era chamado o discípulo amado, começou a seguir Jesus quando tinha 19 anos e foi testemunho de toda a missão do Senhor. Fala da vida eterna como realidade já presente na terra, na pessoa de Jesus. João escreve aos cristãos. Atos Apóstolos conta como tiveram origem e como eram as primeiras comunidades da igreja. Mostra as lutas e dificuldades da igreja nos seus primeiros anos, destaca logo no início a pregação e o testemunho dos apóstolos sobre a ressurreição do Senhor. No livro dos Atos Apóstolos é uma continuação do terceiro evangelho, Lucas, no caso. Os dois personagens de destaque no livro dos Atos são os apóstolos Pedro e Paulo. O livro dos Atos salienta a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Foi escrito entre os anos 70 e 80 d.C. Apresenta a experiência vivida pela igreja primitiva com aqueles 4 pontos fundamentais para a vida da igreja. O querigma é o primeiro anúncio do evangelho ou chamado a conversão. Catequese, educação na fé ou aprofundamento no conhecimento da palavra de Deus. Vida em comunidade, experiência muito forte, onde partilhavam os bens, a oração era em comum e a participação na Eucaristia. Missão apostólica é o exercício do poder que os apóstolos receberam de Jesus. As epístolas de Paulo são 21, consideradas como as cartas ou epístolas. As 14 primeiras são chamadas epístolas paulinas, as 7 restantes chamadas epístolas católicas. As epístolas paulinas, Romanos, no caso o livro de Romanos, carta de São Paulo, escreveu a uma comunidade cristã de Roma, no ano de 57 d.C., fala das consequências do pecado. Que o homem é salvo pela fé em Jesus Cristo, por pura misericórdia de Deus. 1 Coríntios, São Paulo escreveu de Efésio aos cristãos da cidade de Corinto, no ano 55 d.C., para repreendê-los quanto aos abusos e disputas que surgiram na comunidade. Prega a humildade inspirada na cruz de Jesus, recomendada a caridade. 2 Coríntios, 6 meses depois, São Paulo escreve a segunda carta, manifesta suas tribulações e esperanças. Gálatas, ele escreve nos anos 48 ou 56 d.C., por volta disso, a uma comunidade da Galácia, para resolver problemas surgidos por causa dos judeus convertidos, que quiseram impor sua lei judaica aos cristãos vindos do paganismo. Em Efésios, ele escreveu quando estava preso em Roma, nos anos 61 a 63 d.C., recomenda a unidade dos cristãos. Em Filipenses também estava preso. A carta tem um cunho muito pessoal, manifesta alegria e afetividade. Em Colossenses fala do ministério, o ministério de Cristo e da Igreja, e acrescenta uma série de conselhos morais aos cristãos que vivem uma vida nova em Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses é a carta mais antiga que São Paulo escreveu. Foi por volta do ano 50 d.C. Fala da alegria que sente ao saber da felicidade deles e de poder contar com seu progresso espiritual. O 2 Tessalonicenses adverte os fiéis a respeito das falsas ideias sobre a volta gloriosa de Jesus. 1 Timóteo é uma carta dirigida aos bispos, aos quais São Paulo dá normas de pastoral. Timóteo é seu discípulo e companheiro de viagem. 2 Timóteo também dá normas de vida para homens, mulheres, diáconos e bispos. Fala também como devemos tratar as viúvas, aos anciãos e os escravos. Tito é um grego, colaborador de Paulo. Nesta carta orienta a respeito de como organizar as comunidades cristãs na ilha de Creta. Filemon é uma carta curtinha dirigida a um cristão rico de Colossos, cujo escravo fugitivo tinha vindo procurar proteção junto a Paulo. Pede que perdoe os escravos arrependidos e convertidos ao cristianismo. Hebreus, talvez esta carta não tenha sido escrita por Paulo, as ideias são suas, mas o estilo é bem diferente. É dirigida aos judeus que receberam o batismo
e sofreram por deixar o templo e a sinagoga. As epístolas católicas, católica significa universal, que é a Igreja Una, Santa Católica. Tiago, São Paulo, Tiago, também chamado de irmão do Senhor, é um Tiago menor, filho de Alfeu, foi bispo de Jerusalém. A carta tem a espiritualidade do Sermão da Montanha, traz conselhos para a vida moral, recomenda a prática da caridade, da justiça e da piedade. 1 Pedro fala da alegria do cristão e da unidade de todos os batizados em Jesus Cristo, dirigida aos cristãos que sofrem por causa da fé. Esta carta lembra a importância da cruz de Cristo e exorta todos a uma vida de santidade. 2 Pedro. O conteúdo é semelhante à carta de Judas, rejeita as doutrinas pregadas por falsos profetas de vida corrupta. É uma exaltação à fidelidade a Cristo e ao amor de Deus, lembra a vinda de Jesus. As cartas de São João. Primeira carta de São João. As 3 cartas que seguem foram escritas pessoalmente pelo apóstolo evangelista São João. Na primeira carta, João fala que Deus é amor e luz. Por isso, o cristão deve se comportar como filho da luz, fugindo do pecado. A segunda carta de São João, dirigida a uma comunidade da Ásia, é uma exortação a caminhar na verdade e no amor. A terceira carta de São João dirige-se a um certo Gaio, a quem elogia suas virtudes. As cartas de São Judas. Foi escrita, talvez, em Jerusalém pelo ano 65 d.C. Ela põe os fiéis de alerta perante falsas doutrinas e falsos mestres. E por fim, chegamos ao livro de Apocalipse. Significa revelação. Trata-se de um livro profético. Foi escrito às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pergamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Da Ásia Menor, por volta do ano 100 d.C., por São João Evangelista, quando estava exilado na ilha de Patmos. Naquela época, tais igrejas passavam por dura provação, implacável perseguição religiosa. Muitos cristãos sentiam-se desanimados e até desesperados. É para esses cristãos que João escreve o Apocalipse. Trata-se de uma mensagem sobrenatural, transmitida de maneira misteriosa e simbólica, por causa do clima de perseguição. Partidos políticos na época de Jesus. Saduceus eram grandes proprietários de terra, membros da elite sacerdotal, controlavam o sinédrio e o templo de Jerusalém e cultuavam a Torá. Escribas eram intérpretes da lei, sagradas escrituras. Eram os doutores que atuavam nas escolas rabínicas. Fariseus, várias camadas sociais, eram minuciosas nas regras de pureza, que é no caso de separação. Foram criticados por Jesus, acreditavam na imortalidade da alma. Zelotas eram dissidentes dos fariseus, pretendiam expulsar os dominadores com armas. Foram zelotas, Simão, Judas Iscariotes. Essênios, puritanos, viviam em comunidades fechadas, perto do Mar Morto, praticavam o celibato e viviam de muito trabalho, aguardavam a vinda do Messias. Nota final, meus caros irmãos e mães. Este estudo não completa ou substitui a Bíblia Sagrada. Obviamente, então, ela deve ser acompanhada da leitura e meditação dos santos livros que compõem esta maravilhosa obra inspirada por Deus e que até os dias de hoje nos ensina e nos ajuda a levar uma vida santa e pura. Estude a Bíblia na sua paróquia e participe ativamente do trabalho de evangelização. Comece em sua família. Ensine seus filhos, parentes e amigos a cultuar o estudo das Sagradas Escrituras. Não é fácil aplicar todos os ensinamentos em nossa vida, mas quanto mais nos interessamos em compreender melhor o que Deus quer de nós, mais felizes será a nossa vida e estaremos irradiando amor e paz por todos os lugares que passamos. É isso aí, galera. Deus abençoe. Tudo de bom pra vocês. Forte abraço e até o próximo encontro aqui no meu canal. Valeu!